Eu sou Jeová Mendes, há 42 anos vivo dedicado inteiramente à história, né? À pesquisa, principalmente à pesquisa histórica e religiosa. Sou autor de 7 livros, né? E já estive 6 vezes no programa do Jogo da Rede Globo e outros canais de televisão no Brasil. Já viajei a alguns países do mundo fazendo as minhas pesquisas e tenho dedicado inteiramente ao estudo da história, né? Jeová, assim, hoje em dia a gente vê muitos conflitos, né, muitos problemas relacionados pelo menos assim, teoricamente relacionados à religião, né? Você acha que esse problema acontece devido realmente à religião ou tem outro fator que impera os conflitos, por exemplo, entre árabes e palestinos e israelenses? Por trás, geralmente, todos os conflitos, geralmente os conflitos religiosos, se aninham interesses econômicos. Todas as revoluções da história, isso está provado hoje pela história, que por trás estão interesses econômicos. Por exemplo, a questão da Palestina, o fato dos palestinos se atritarem com os judeus. Por que eles se atritam? Porque eles alegam que os lugares sagrados foram tomados pelos judeus a partir de 1947. Então, o que é que a Palestina quer, que os judeus querem, o que é que os palestinos querem hoje? Que essas áreas sejam devolvidas para que eles possam, claro, faturar muito com o turismo, já que Israel recebe em média 10 milhões de pessoas por ano e o polo turístico é muito aquecido. E os lugares sagrados, exatamente, estão hoje dentro dos territórios praticamente ocupados por Israel, que os árabes palestinos alegam lhes pertencerem, entendeu? Então, por trás de tudo isso, a religiosidade é apenas um pouco de fachada, porque na realidade o interesse é mais econômico. Você não tem medo de ser satanizado, não? Ser chamado de, ao invés de nome de profeta, mudarem seu nome? Não, eu sou um historiador, que eu não tenho papas na língua e nem eu tenho compromisso. Fala em papas, qual o pior papa que já existiu na Igreja Católica? O pior papa foi o Papa João XII, que era filho de uma prostituta chamada Marósia. Ele era filho de uma mulher, de uma cortesã, João XII. E morreu aos 24 anos, meu amigo Evandro Nogueira morreu num ato de adultério. Ele foi traspassado por uma lança de um conde que o flagrou com a mulher dele. Vixe, tá na história. Eu falo tudo pela história. Quer dizer então que esse rapazinho, aos 24 anos, foi assassinado. Na verdade, ele era um Casanova? Era pior do que o Casanova. Agora, o último Papa escandaloso, meu amigo, foi o Papa Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, em 1503. Ele morreu praticamente num banquete envenenado. Esse tinha vários filhos. Tome só um cafezinho para você respirar. Maritalmente com a própria filha, que era a Lucrécia Borgia. E foi pai também do general César Borgia. Nossa Senhora, me fala aí sobre a montagem do Evangelho pelo imperador Constantino, rapidamente. Constantino é o seguinte: Constantino era filho do imperador chamado Constâncio Clório e de uma cortesã chamado Augusta Helena, né? Ele é filho de Augusta Helena. Aí tinha cortesã naquela época? Tinha as cortesãs que hoje é chamada as mulheres, né? Digamos assim, as mulheres. É por isso que os padres não casam? Tem a ver? Não, os padres não casam por causa dos bens da igreja. Mas os padres eram casados até 1075 da era cristã. Acontece que naquela época, por causa dos bens da igreja, o Papa Gregório VII baixou um decreto, o chamado Concílio de Granada, na Espanha, e ficou determinado que a partir de então, 1075 para frente, quem quisesse fazer carreira religiosa teria que fazer votos de celibatários e votos também de pobreza para não herdar os bens. Mas isso não impede, na verdade, que eles possam ter devaneios. É um homem comum, ele é um ministro, mas acontece o seguinte: Constantino, o imperador romano, era filho de Constâncio Clório e de Augusta Helena. Acontece, meu amigo Evandro Nogueira, que naquela época a perseguição do Estado romano, que iniciou-se em Nero em 54 era cristão, foram 10 sucessivas perseguições. Nessas perseguições morreram mais ou menos 600 mil cristãos. 600 mil cristãos. Nesse período que vai de 54 da era cristã até 313 depois de Cristo, com a reforma de Constantino. Naquele período, a religião imperial era a religião dos deuses. Você tinha que prestar culto aos deuses e prestar culto também ao imperador. Pelo menos uma vez na vida comparecer diante do imperador e queimar incenso. Os cristãos se recusavam a prestar culto a César. E se dizia que só o único que era digno de toda a honra e toda a glória era Jesus e não César. O que aconteceu? Constantino, o imperador romano, vendo que governar o Império Romano com o apoio dos cristãos era muito vezes melhor do que atingi-los e que persegui-los, Constantino assinou o chamado Édito de Milão, em 313 depois de Cristo, ele e seu cunhado Licínio, que era casado com sua irmã Constância,
E nesse decreto ficou determinado o seguinte: a partir de então, os cristãos teriam plena liberdade de pregar o evangelho e viverem livremente sem a perseguição do Estado romano. Ele mesmo se fez cristão, mas embora tenha se deixado se batizar na hora da morte, do seu leito de morte, em 337 depois de Cristo. Então foi Constantino que convocou também o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo para resolver algumas querelas doutrinárias. Por quê? Para quem não sabe, Deus, Jesus Cristo só se tornou Deus. Olhe bem o que eu estou falando para você. Jesus Cristo só se tornou Deus em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando 318 bispos compareceram àquela augusta assembleia e Constantino mandou ir para a votação. Dos 318 bispos que estavam reunidos ali, 217 votaram a favor de que Jesus era Deus e o resto votou contra. Esse resto que votou contra foi exilado e alguns foram mortos pelo próprio imperador Constantino. Então Jesus Cristo só se tornou Deus em 325 depois de Cristo por votação do Concílio de Nicéia. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Muita gente pergunta, imagina, por que acontece tanta devastação, tsunami, desgraças, enfim, tragédias, né? Onde, por exemplo, já morreram 200, 300, 400 mil pessoas, esses desastres que acontecem aí pelo mundo afora, tsunami e outras coisas mais. Pois não. E a outra pergunta, meu caro Jeová, Pois não. é o seguinte: sempre aqui ou antes, sempre houve condições, houve loucos. Loucos, claro. Loucos. A história está cheia de loucos. Então nós tivemos, Debiloides. eu conheço perfeitamente a história chamada Borboletas Azuis, né? Que é comunidades cristãs, eu não sei lá o que diabo é aquilo. Parece, em Campina Grande eles diziam o seguinte, que o mundo ia se acabar, eles colocaram uma data que o mundo ia se acabar. Tem um louco aí anunciando que dia 21 de maio o mundo vai se acabar. Eu já estou sabendo. Já ouviu falar essa história, Já. Essas comunidades existem, é isso que mantém a fé da população de alguns que na verdade são ateus, agnósticos, mas que na verdade assim, tomam uma porrada e dizem assim, ai meu Deus, eu não quero ateu, e chama, a primeira coisa que chama Deus. Meu amigo Evandro Nogueira, na verdade não existe ninguém ateu. Ateu só no nome. O Solon é? Escute bem. O indivíduo só é ateu até o momento em que ele não contrai uma enfermidade. Na hora que o câncer começar a roer por dentro desse indivíduo, no instante ele encontra Deus. O indivíduo que diz que não acredita em Deus, é claro que é muito fácil dizer que não acredita em Deus quando você está com saúde, dinheiro no bolso, sucesso, os empreendimentos todos bem sucedidos, tudo que você faz está indo muito bem. Aí você abre a sua boca idiota, digamos assim, a sua boca suja, e diz que Deus não existe. Mas sabe quando é que você vai encontrar Deus? Quando a adversidade bater na sua porta, né? O câncer, você perde um filho, você perde um marido, perde não sei quem, perde a sua mãe querida, seu amigo, alguém muito íntimo a você, principalmente um filho, que é um pedaço seu, a sua mãezinha que lhe gerou. Aí nesse momento você entra em parafuso, porque nós somos muito frágeis, nós somos muito fáceis de a gente desabar, a gente desaba ligeiro. Basta qualquer adversidade. Quando você está muito bem, tudo bem. Na hora que a adversidade bate na sua porta, você então desaba facilmente. Então os ateus só são ateus até quando a adversidade não bate a sua porta.